Olá, pessoal! Tirei o dia de hoje para falar de organelas oxidativas, né? Porque se você tá assistindo na sequência, você já tá reparando que eu tô com a mesma roupa, né? Com o mesmo fundo, mas é exatamente por isso, porque eu estou gravando na sequência as aulas para vocês. Então, agora a gente vai falar da última organela oxidativa, que é os peroxissomos, beleza? Quem são os peroxissomos? Então, primeiro, dentro do grande grupo das organelas, os peroxissomos têm funções semelhantes à da mitocôndria, tá? Ele tem uma certa semelhança com outras organelas que a gente vai estar falando, ele exerce algumas atividades parecidas com outras organelas, beleza? Então, lembrar então que a célula vai ter várias organelas e hoje a gente vai falar aqui, ó, dos peroxissomos, tá? Quem são eles? Na verdade, eles foram descobertos, certo, por Christian Devoux, né? Devoux. Eles foram descobertos baseados em um experimento específico que ele fazia análise bioquímica da catalase e, ao mesmo tempo, ele fazia um estudo bioquímico da urato oxidase. Mas é uma molécula, né? É um cristal que não forma nas células humanas. Mas foi assim que ele descobriu, né, o peroxissomo. Como assim? Desculpa aí a desformatação. Mas se a gente olhar aqui, o que ele fez? Ele viu que os peroxissomos estavam presentes em quase todas as células eucarióticas. Ele era distribuído e o número dele varia de acordo com a célula, de acordo com as necessidades da célula, tá? E a composição dos peroxissomos era uma composição enzimática variável. Então, ele tinha várias enzimas dentro dele, parecido com os lisossomos. Então, tinha várias enzimas dentro deles. E é o que ele reparou. Qual foi o experimento que foi feito que ele chegou à constatação que era um peroxissomo, né? Não era uma outra organela. Porque ele via que essas células, né, ela tinha uma grande concentração de uma enzima chamada urato-oxidase nos experimentos, tá? Urato-oxidase. Mas não foi essas enzimas não foram feitas em humanos, em células de humano, tá? Então eles viram que essa organela em si tinha muito dessa enzima, que formava um cristalóide. Então, por não observar esse cristalóide formado nas células humanas, eles viram que não tem essa enzima, tá? A urato-oxidase em células humanas, mas existiu o peroxissomo porque tinha outras enzimas que a gente vai estar falando sobre elas. Mas isso foi uma das regras da descoberta do peroxissomo. Mas quais são as principais funções do peroxissomo? A mais famosa, como toda organela, a gente tem aquela função que é super famosa. Aquela função que eu não quero que você esqueça nunca é degradação do peróxido de hidrogênio. Por isso, olha o nome, peroxissomo. Então, ele vai degradar o peróxido de hidrogênio. Vamos lembrar, peróxido de hidrogênio vai ser tóxico para a célula. Então, principal função do peroxissomo, degradar peróxido de hidrogênio. A gente vai falar um monte de coisa hoje nessa aula, mas se você sair lembrando isso, eu já saio feliz. Então, degradar peróxido de hidrogênio. Claro que os peroxissomos também vão atuar na beta-oxidação, a mesma coisa que a mitocôndria faz, beta-oxidação de lipídios. Então, os peroxissomos também vão atuar na beta-oxidação de lipídios. Ele vai ajudar na biossíntese do colesterol, que nem o retículo endoplasmático participa, tá? Vai atuar na fotorrespiração, ele ajuda que nem nos cloroplastos, ajuda, participa do ciclo do glioxalato, ajuda na degradação do ácido úrico, na síntese do ácido biliar, na degradação de aminoácidos, como os proteassomos fazem, na síntese do ácido docohexaédrico, hexanoico, nunca nem consigo falar, tá? E também na degradação da glicose em alguns parasitas, né? Nos tripanossomos. Mas repararam que cada uma das funções que os peroxissomos faz é parecida com a função que uma outra organela faz, tirando a degradação do peróxido de hidrogênio? Portanto, a gente vai ver que ele é como se fosse uma organela auxiliar que ajuda as outras organelas de acordo com as necessidades e também participa do processo de desintoxicação ou tipo de evitar com que a célula se intoxique pelo peróxido de hidrogênio. Então, ótimo. Então, a gente vai ver isso. Ele vai ter muita principal função dele, degradar, né? Degradar o peróxido de hidrogênio, converter principalmente em água, tá? E oxigênio, degradar peróxido de hidrogênio e também ajudar as outras organelas nas suas atividades. Em resumo da ópera, que eu quero que vocês leiam. Quando a gente fala da principal função do peróxido de hidrogênio, como é que funciona? Então, aqui ó, o peroxissomo, ele vai ter várias enzimas, que são enzimas que a gente fala que são as oxidases e as catalases. Todas essas enzimas estão lá dentro do peroxissomo, oxidases e catalases. E elas vão utilizar o oxigênio para remover, no caso, o hidrogênio de substratos orgânicos. Então, como assim? A gente tem aqui o peróxido, tá? Peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio, na presença de uma catalase,
ele vai ser convertido em quê? Em água e oxigênio. O peróxido de hidrogênio, na presença de uma peroxidase, ele vai ser convertido em água e um outro substrato. Então, nós temos que dentro dos peroxissomos, tá? As catalases ocupam mais de 40% do volume da matriz, porque o que mais acontece é transformar o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Mas também elas podem atuar como peroxidases, tá? Então, transformando em água e uma outra matéria orgânica, um outro substrato orgânico, por exemplo. Nós vamos falar sobre isso. Então, neste tipo de caso, eu tenho uma reação de oxidação que produziu um substrato X e produziu peróxido de hidrogênio. Foi um dos subprodutos aqui, peróxido de hidrogênio. Esse peróxido de hidrogênio, então, foi lá para o peroxissomo e ele vai passar por uma reação, né? Ou no caso, por uma reação catalítica na presença da catalase. Se tiver a presença da catalase, esse peróxido de hidrogênio vai virar água e oxigênio. Mas se não for na presença da catalase, for uma reação de peroxidação, quer dizer, a catalase vai atuar como uma peroxidase. Então, em vez dela converter o peróxido em água e oxigênio, a catalase vai atuar como uma peroxidase e ela vai converter, no caso, tá? O peróxido, não ele sozinho, mas ela vai utilizar um outro constituinte. Então, se a gente olhar aqui, ó, o que ela faz numa reação de peroxidação? Olhem aqui para vocês verem a diferença. É a mesma enzima, a catalase, que está atuando, tá? Na função de peroxidase. Então, o que ela está fazendo aqui, ó? Ela está pegando o peróxido e está reagindo ele, não está quebrando ele em água e oxigênio como ela deveria fazer, mas ela está reagindo ele com outro substrato, por exemplo, o álcool, tá? O etanol. Quando ela faz essa reação, o que ela produz? Ela produz água e um outro substrato, o acetaldeído. Este é o melhor exemplo que eu posso falar, porque é o exemplo que vocês conhecem. Quando vocês bebem. Quando você bebe muito, você não sente aquele gosto assim ruim na boca, aquele gosto que a gente fala que é de cabo de guarda-chuva? É exatamente o gosto do acetaldeído. E por que você sente esse gosto do acetaldeído? Porque você bebeu muito. E por você beber muito, você sobrecarregou o seu sistema. E aí não é só lá o seu retículo que vai participar do processo de desintoxicação com o citocromo P450. Vai lá para o peróxido de hidrogênio, vai lá para o peroxissomo e os peróxidos produzidos vão reagir com o etanol e vai produzir acetaldeído, porque o excesso de álcool vai lá para o peroxissomo, o excesso de álcool vai lá para o peroxissomo, o retículo não vai dar conta sozinho. Então, vai lá para o peroxissomo e aí esse peroxissomo vai fazer esse etanol reagir com o peróxido. Então, o que ele ia quebrar o peróxido em água e oxigênio, ele vai utilizar o etanol, vai reagir com o peróxido, vai produzir água, mas vai produzir acetaldeído. Olha que legal. Por isso que fala que bebedores crônicos, por exemplo, tá? Bebedores crônicos, eles têm muitos mais peroxissomos que o normal. Exatamente por causa disso, porque é muita quantidade de álcool. Tudo bem? Então, claro que, além disso, tá, os peroxissomos também vão apresentar uma grande quantidade de agentes antioxidantes, controlando a presença de agentes antioxidantes na célula. Mas o que nós temos que entender ele ajuda, tá? Ele ajuda a evitar, ou melhor dizendo, os peroxissomos, eles ajudam a balancear a presença de espécies reativas de oxigênio e de agentes antioxidantes, exatamente para a célula não se autodestruir, produzindo muitas espécies reativas, certo? Então, ele tem agentes antioxidantes e espécies reativas, então ele tenta contrabalancear isso para a célula não se destruir. Além disso, claro, os peroxissomos atuam lá no metabolismo, né, dos lipídios, que é a beta-oxidação. Pô, Sibeli, mas você não acabou de falar que a beta-oxidação acontece lá na mitocôndria? Mas acontece também nos peroxissomos. A diferença, galera, é o seguinte. Nas mitocôndrias, a gente consegue quebrar ácido graxo grande e transformar ele em acetil-CoA. Mas a mitocôndria não é capaz de quebrar ácido graxo muito grande. Quem é capaz de quebrar ácido graxo muito grande é os peroxissomos, pela beta-oxidação. Esses ácidos graxos muito grandes, a gente chama de pufas. As pufas são os ácidos graxos muito grandes. Então, é nos peroxissomos que a gente faz a oxidação dessas pufas, transformando em acetil-CoA.
Entenderam? Então, tanto na mitocôndria quanto no peroxissomo, a gente tem a formação da acetil-CoA. A diferença é que na mitocôndria são ácidos graxos grandes e nos peroxissomos são ácidos graxos muito grandes, certo? Na mitocôndria vai ter lá a presença de oxigênio, formação de água. No peroxissomo, na verdade, vai ter a presença de peróxido. Então, a gente vai ter formação de água e oxigênio. E produção de calor é diferente, beleza? Mas o processo é parecidíssimo. Então, o que nós temos que entender é simples. Acontece a beta-oxidação nas duas organelas. A diferença é o tamanho, tá? Ácidos graxos grandes de cadeias longas na mitocôndria, de cadeias muito longas nos peroxissomos. Além disso, como eu falei, os peroxissomos também atuam na biossíntese do colesterol. Pô, mas Sibeli, você não falou que o retículo endoplasmático lá, liso, que não faz a biossíntese do colesterol? Faz, mas na verdade, um depende do outro. Eles não fazem sozinho, o peroxissomo está ali diretamente relacionado. São vários passos que acontecem, mas o passo que você não pode esquecer, que é aquilo que você tem que gravar, é esse que está aqui agora no slide. Qual é o passo principal? Então, olhem a figura aqui, ó, lanasterol, farnesil, que produz, o lanasterol é o precursor final que vai dar origem ao colesterol. Mas o farnesil, ele é produzido no peroxissomo que vai para o retículo. Como assim, Sibeli? Eu vou mostrar aqui o desenho maior, que é mais legal de se visualizar. Então, vamos pensar aqui, ó, aqui é o peroxissomo e aqui é o retículo endoplasmático, que é citoplasma, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Olha que loucura. O processo, num ácido graxo muito grande, está lá no peroxissomo. Lembra da pulpa? Ela está lá no peroxissomo, que passa pela beta-oxidação e vira acetil-CoA, lá no peroxissomo. E ele passa por várias transformações. Olha, mevalonato, farnesil. Só que quando ele chega em farnesil, ele não consegue ir para frente, lá no peroxissomo. Ele tem que ser mandado para onde? Pro retículo endoplasmático. Então, quando ele chega em farnesil, ele não vai para frente, ele é mandado para o retículo endoplasmático. Lá no retículo endoplasmático, esse farnesil vai ser convertido em uma outra reação e depois em uma outra reação e ele chega em lanosterol. Em lanosterol, lá no retículo, ele pode dar origem ao colesterol, lá no retículo. Mas ele também pode ser mandado de volta para o peroxissomo. E lá no peroxissomo, o lanosterol também pode ser convertido em colesterol. Então, como que o processo funciona? Então, é o seguinte, tá? Então, é o seguinte. Se o ácido graxo for muito grande, que é um precursor muito grande, então ele vai lá no peroxissomo, ele vai ser convertido, ele vai passar por uma série de reações, mas até chegar em farnesil. Quando chegar em farnesil, ele é mandado para o retículo. No retículo, ele é convertido em lanosterol, que pode dar origem ao colesterol diretamente, como pode ser mandado para o peroxissomo, que também dará origem ao colesterol. E aí, essa figurinha aqui, que parece complicada, mas ela não é. Porque o que acontece? O peroxissomo, então, significa que aqui vai vir todo um ácido, o ácido acetil-CoA, vai vir aqui passar por uma série de reações até formar o farnesil. Formou o farnesil no peroxissomo, ele vai para o retículo. No retículo, esse farnesil vai ser convertido em lanosterol, que pode, no retículo, dar origem direta ao colesterol, ou esse lanosterol pode vir para o peroxissomo e dar origem ao colesterol. Faltou uma seta aqui. Corrijam aí na anotação de vocês, nesse momento, tá? Na apostila que vocês têm. Então, aqui pode formar o colesterol, vindo do lanosterol mandado para o peroxissomo. Então, tanto o retículo quanto o peroxissomo podem formar colesterol do lanosterol. Mas o farnesil só é produzido no peroxissomo e é mandado para o retículo, entendeu? Aqui, ó, não tem esse interlocutor. Precisa do peroxissomo, senão não faz a produção, entenderam? Isso é super legal. Mas, claro, o peroxissomo também atua em outras coisas. Por exemplo, o peroxissomo pode ajudar na biossíntese dos plasmalogênios, que é um dos constituintes aqui da bainha de mielina dos neurônios. Além disso, ele também ajuda muito, tá, no processo de fotorrespiração. Ele auxilia lá, principalmente as folhas de plantas que fazem, plantas que a gente chama de plantas C3, né, que faz um tipo de fotossíntese diferente. Tá? Então, aqui a gente tem a fotorrespiração dessas plantas C3 e aqui a atuação dos peroxissomos diretamente no ciclo aqui, ó. Então, aqui tá cortado o ciclo, tá? Isso aqui, esse quadrado aqui da lateral, ele vai aqui lá para cima. Então, é um ciclo mesmo. Então, depois da fotossíntese, desce, passa pelo peroxissomo e depois cai na mitocôndria para gerar energia. Então, o peroxissomo tá no meio do caminho do processo, tá?
Também atua no ciclo do glioxalato, então na conversão de lipídios de reserva, tá? Em carboidratos, então significa que ele converte lipídios em carboidratos. Quem faz isso é os peroxissomos. Então aqui mostra o ciclo. Professora, tem que saber ciclo? Claro que não. Só pensar que é converter lipídios em carboidratos. Isso acontece com os peroxissomos, lá no ciclo do glioxalato. Ah, mas então como que funciona? Os peroxissomos, eles produzem proteínas, porque ele tem várias enzimas, então eles produzem essas enzimas? Na verdade, acredita-se que essas enzimas são importadas e elas entram no peroxissomo, exatamente porque, lembra lá da síntese proteica? Elas têm uma sequência sinal que manda as proteínas para os peroxissomos. Então, se a gente for parar para pensar nisso, todas as proteínas sintetizadas que são peroxissomais, elas têm que ir para o peroxissomo, elas têm uma sequência sinal específica para isso. Aqui tem o nome de um monte de enzimas que vai para o peroxissomo, mas o que eu quero que vocês saibam é isso aqui, ó. Elas têm uma sequência sinal específica que mandam elas para o peroxissomo. Então, as proteínas são sintetizadas no retículo ou no citoplasma e daí elas são exportadas para os peroxissomos, beleza? Então, elas podem vir por vesículas para os peroxissomos ou via citoplasma direto por sequência sinal para os peroxissomos. É isso que a gente está falando, ó, do citoplasma para o peroxissomo ou do retículo para o peroxissomo, das duas maneiras. Acredita-se também que os peroxissomos podem ser formados por vesículas, né, por evaginação lá no próprio retículo endoplasmático, tá? Formando o peroxissomo, exatamente porque as enzimas são formadas por lá, ou por brotamento, ou por bipartição, quer dizer, ele mesmo se dividir e formar um outro peroxissomo pré-existente. Então, ou por origem do retículo endoplasmático, ou então por divisão, tá? Então, que um peroxissomo se divide, brota e forma dois peroxissomos, beleza? E aí eles acumulam as enzimas porque elas vêm do retículo ou do citoplasma, por importação. Também é uma visão coerente. Então, a gente tem que os peroxissomos podem ser do retículo ou por divisão. Qual é a teoria mais aceita? Hoje, as duas juntas, que é um pouco por brotamento do retículo e depois tem por divisão dele. Quando ele fica muito grande, ele se divide em vários e chega mais enzimas para dentro dele e é isso. É os dois juntos. Brotamento do retículo junto com divisão de peroxissomos, tá? Em dois. Ah, mas então como eles são degradados? Lembra lá da autofagia, que é quando os lisossomos degradam as próprias organelas velhas, porque tem um sinalzinho lá que fala que tem que degradar. Então, o peroxissomo, ele tá maduro, ele tá ativo. Quando ele envelhece, ele traz um sinalzinho lá que ele tá velho e tem que ser degradado. Então, o que acontece? O fagossomo, né, que é um lisossomo, tá repleto de enzimas, ele vai ele vai ali desembocar num peroxissomo. Como assim? Esse peroxissomo, então, ele vai ser envolto por uma membrana, lembra a nucleação? Ele é envolto pela membrana, formando o que a gente chama de pexofagossomo, que seria um autofagossomo do peroxissomo, pexofagossomo, e aí cai lá e vem e funde-se um lisossomo, fazendo o que a gente chama da pexofagia. Então, a pexofagia nada mais é do que um nome dado à autofagia do peroxissomo. Beleza? E era isso, galera. A última organela oxidativa. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito fácil, ela é muito legal. Lembrem-se sempre, tem que lembrar, degradação do peróxido de hidrogênio pelas catalases ou com função de peroxidases. Lembrem-se disso sempre, principalmente quando for beber uma cerveja. Nos vemos na próxima aula.